Oi, meu nome é Maria Paula, eu sou estudante de medicina, eu estou no quarto ano, eu estudo em Mannheim, na Alemanha, e eu vim conversar um pouco hoje com vocês sobre a medicina como carreira. Estou aqui com as perguntas dos alunos e as perguntas gerais, e eu vou tentar responder o máximo que eu puder, tá bom? Primeira pergunta: dicas de como estudar para um vestibular tão concorrido. Eu acho que a grande dica não é uma maneira de estudar, mas é descubra a sua maneira de estudar. Então, testa assistir mais aulas e ver se assim você aprende mais. Testa estudar mais sozinho e ver se assim você aprende mais. Fazer exercício e ver se assim você aprende mais. Fazer resumo. Eu acho que é importante testar todas as maneiras de estudar e ver qual se encaixa melhor para você e se manter nela. E saber que às vezes para matérias diferentes maneiras diferentes de estudar ajudam mais. Segunda pergunta: qual a maior dificuldade encontrada durante a graduação? Como é a rotina de estudos? Olha, a rotina de estudos, mais uma vez, depende muito da matéria e da sua maneira de estudar. Eu mantive a mesma maneira de estudar que eu tinha no cursinho, continua sendo a melhor para mim, que é fazendo resumos. Então eu estudo assim, mas cada pessoa tem o seu jeito. A maior dificuldade para mim é que é uma faculdade, apesar de muito voltada para o cuidado humano, é uma faculdade muito desumanizadora dos estudantes. É muito visto que você tem que abrir mão da sua vida em nome de estudar medicina, né? Sempre tem que ser um sacrifício, tem que ser um mártir, um coitado que não faz mais nada além de estudar e dar plantão. Então, para mim, isso é uma grande dificuldade, porque isso não é verdade. Para cuidar das outras pessoas, a gente precisa estar cuidando da gente. Qual a média salarial? Quantos vínculos empregatícios pode ter? A facilidade ao procurar emprego? Olha, a questão do emprego depende. Aliás, todas as questões dependem muito de lugar. Então, se você está numa cidade grande, se você está numa cidade pequena, de especialidades, se for uma especialidade muito requisitada ou pouco requisitada, e dos vínculos empregatícios também depende bastante disso. Então, eu acho que você que fez essa pergunta deveria entrar em contato com um profissional da área que você quer para saber como acontece para ele. Você saberia me dizer como é o dia a dia de um pediatra ou cirurgião geral? As duas especialidades dependem muito de onde você está atendendo. Então, por exemplo, um pediatra ele pode atender emergências, ele pode ter o consultório particular, ele pode ser um pediatra especialista, então um neuropediatra, e tudo isso depende muito da especialidade. Essas perguntas é muito mais produtivo se vocês perguntarem direto para alguém que faz o que vocês têm interesse. Como e quando soube que queria ser um médico? Eu soube mais ou menos na oitava série. A minha mãe é médica, então a vida inteira eu falei que eu não queria ser médica pela rotina caótica que eu via que ela tinha. Ela dava plantões quando eu era pequena, eu nasci durante a residência dela, e eu achava que isso era muito, muito puxado para mim, eu não queria de jeito nenhum. Mas aí eu conheci o Médicos Sem Fronteiras e percebi que realmente eu ia querer fazer a mesma coisa. Como é a faculdade? É, a faculdade, eu gosto muito da minha faculdade, ela tem um método que é por módulos, então que é por órgãos. Então eu gosto bastante porque todas as matérias estão focadas no mesmo órgão, então fala-se muito das mesmas doenças e às vezes um professor é melhor que o outro e você entende mais. Tem outras faculdades que têm outros métodos, mas de qualquer maneira é uma faculdade que demanda muito tempo, muito estudo e muita presença. Quando decidiu sua especialidade? Eu ainda não decidi, né? Mas eu gosto muito de neuro, de infecto, e eu descobri isso fazendo a faculdade mesmo. Eu, em todas as especialidades, entrei no estágio como se eu fosse ser aquilo, como se eu fosse atender aquele tipo de paciente para sempre, e assim eu pude entrar muito mais no coração da especialidade, ver do que realmente se trata, descobrir qual que eu gostava. Como é ter a vida de alguém nas mãos todo dia? Pressão, questionamento sobre a melhor conduta. Eu acho que essa pressão a gente constrói muito dentro da nossa cabeça. Então eu acho que você precisa ter muita certeza dentro de você que você está fazendo o melhor que você pode.
porque ninguém consegue fazer mais do que o próprio melhor. Não adianta você prometer para o seu paciente, ou para o familiar, ou para sua família que você vai fazer mais do que o seu melhor, porque não dá. Então, faça sempre o seu melhor, esteja em paz com isso e sempre demonstre para o paciente que você se preocupa com ele, que você vai fazer o seu melhor e ouça o que ele tem para dizer para você. Eu acho que tudo isso ajuda muito a segurar a pressão e a ter claridade na escolha da melhor conduta. Como é ser ético levando em conta que todos possuem posicionamentos diferentes? Eu acho que é não perguntar posicionamentos. Não pergunte para o seu paciente, não entre em assuntos polêmicos, nada disso, porque julgar é inerente ao ser humano. A gente julga a cada minuto, cada pessoa que a gente encontra. E quem diz que não julga é mentira. Então, eu acho que o melhor é você tentar manter o assunto no paciente, nas queixas que ele tem, na conduta, na doença, nos sentimentos dele, mas não em posicionamentos, ainda mais polêmicos. Como é a relação entre os médicos? Depende da especialidade também. Tem especialidades que tem uma rixa, tem uma coisa também da hierarquia, que também depende do lugar de trabalho. Tem hospitais que tem muita hierarquia, tem hospitais que o chefe é seu melhor amigo. Então, depende bastante do lugar de trabalho e da especialidade. O quão concorrido é o mercado de trabalho? Mais uma vez, depende da especialidade do lugar. Depois de terminar a faculdade, trabalhar antes de decidir alguma especialização, fazer estágio em alguma clínica ou fazer uma pós-graduação? Eu acho que você tem que ver como você se sente depois de terminar a faculdade. Coloca como seu objetivo terminar a faculdade. Uma vez que você atingir isso, aí você vê se você está preparado para prestar a residência, se você quer trabalhar um tempo, pegar mais mão, né? Conhecer mais o paciente, ter mais experiência antes de entrar numa especialidade. Você também pode fazer exército, tem bastante gente que faz. Então você fazer exército não significa ir para a guerra, né? Você pode, por exemplo, trabalhar na marinha e atender comunidades ribeirinhas na Amazônia, sabe? É uma coisa bem legal. Então, perguntas gerais sobre a profissão. Quando soube que queria seguir essa carreira, já respondi. Quais são os principais desafios durante a graduação? Já respondi. Como você se colocou no mercado de trabalho? Ainda não me coloquei. Eu trabalho por fora como cuidadora de uma senhora idosa que tem uma demência. Até pelo meu interesse ser neuro, eu faço isso. E existem esses pequenos trabalhos que você pode fazer junto ou não tem nenhuma obrigação. Quais são as habilidades que sua profissão mais usa? Compaixão, empatia pelo paciente, compreender o paciente, escuta, porque às vezes o paciente te fala o sintoma, ele não fala, eu estou com uma cefaleia, ele fala, não, a minha cabeça não me deixa dormir. Então, presta atenção no que ele te diz, porque ele pode te dar muitos sintomas de maneiras diferentes. E paciência também é bem importante. Como você se sente hoje com relação à sua profissão? Desempenha uma função que esperava? Acredita ser remunerado de maneira justa? Eu acho que eu não consigo responder essa pergunta porque eu ainda não estou completamente na profissão da medicina, mas como cuidadora da senhorinha, eu me sinto remunerada justamente. Se pudesse voltar atrás, o que faria diferente com relação à sua formação profissional? Eu teria mais calma. Eu percebi no final dos vestibulares que os vestibulares nos quais eu tive as melhores notas foram os que eu fiz mais tranquila. Eu sei que parece conversa e, claro, como que eu vou ficar calma com 30 provas e não sei o que, mas tenta de verdade, encontre caminhos. Se você relaxa ouvindo música, ouça música. Se você relaxa meditando, medite. Mas de verdade, na minha experiência e na da grande maioria dos meus colegas, os melhores resultados vêm com as maiores calmas e as menores cobranças. Então é isso. Espero que vocês venham também para o mundo da medicina. E qualquer dúvida, podem me mandar uma mensagem ou um e-mail ou o que seja, tá bom? É isso. Bom vestibular para vocês.